Afinal de contas, o que é a bendita esperança? Quais são os elementos da fidelidade que devemos considerar? Jesus está prestes a voltar? Ele sabe o dia em que irá voltar? Quais são os sinais dos tempos? Aquilo que talvez esteja apontando para este retorno iminente. Bem, questões como estas e muitas outras você vai aprender hoje no Escola Biblicast. Acompanhe comigo. Olá, seja muito bem-vindo ao Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Estamos hoje concluindo o primeiro trimestre de 2021 das lições bíblicas adulto da CPAD, que tem como grande tema o verdadeiro pentecostalismo. Hoje, em específico, vamos tratar a lição 13, que trata sobre voltados os olhos para a bendita esperança. Além disso, vamos fazer aqui um fechamento geral da lição bíblica desse trimestre. E saiba que os materiais que vão ser utilizados nesta apresentação estão disponíveis para que você possa baixar no link do Telegram, no canal específico para isso, bem como também no site do Escola Biblicast. Os links para esses materiais constam na descrição deste vídeo. Bem, a lição de hoje está sobre voltados os olhos para a bendita esperança. É a lição 13. Estamos aqui caminhando para o encerramento desse trimestre, que foi muito proveitoso. Quero de antemão informar que irei apresentar 4 subsídios ao longo desta aula. O primeiro deles, quais são os sinais dos tempos? É uma questão que sempre surge em salas de EBD. Os alunos querem saber quais são os elementos que indicam a volta de Jesus. Bem, o segundo elemento também, questões quanto à vinda do Senhor. Que questões são essas? Que envolvem Mateus capítulo 24 essencialmente, e uma outra questão também muito interessante. Jesus sabe o dia em que irá retornar? Bem, também além disso, trarei aqui algumas informações sobre uma perspectiva de que nos enche de esperança, que nos dá também um sentido de futuro, de propósito. O que nos aguarda na nova terra e no novo céu. Quarto elemento também que quero apresentar é um fechamento aqui, uma conclusão desse primeiro trimestre de 2021. Ou seja, aquilo que estudamos em lições passadas, do papel do discipulador de apresentar uma cosmovisão, uma visão global, geral. É isso que vou fazer aqui neste trimestre, nesse fechamento. Irei fazer aqui a exposição da lição 13 e, ao final, fazer aqui uma breve síntese. Tem muito mais o que se falar. Eu não vou abordar nesta aula em virtude do tempo que geralmente emprego para que a aula não fique tão extensa. Contudo, quem tiver interesse em mais materiais, em mais conteúdo, o Telegram tem esse conteúdo. E irei fazer de uma forma bem diferenciada, aplicar um ferramental diferenciado que é o chat de voz no Telegram. Então, assim, eu vou estar conversando com vocês, ouvindo perguntas, respondendo, interagindo sobre esse fechamento do trimestre, um super fechamento no canal do Telegram. Ou seja, só vai participar quem está no grupo VIP, no grupo exclusivo. Ah, você quer participar? Está interessado? Existe o link aqui nesse próprio slide que está aparecendo na tela, bem como também existe um QR Code, caso você esteja acompanhando na tela do computador ou em uma TV. Você vai poder fazer a leitura desse QR Code, você vai ser direcionado e ali você vai poder ingressar no canal. Ingressando no canal, sábado, às 21 horas, sábado agora, às 21 horas, irei fazer aqui uma breve perguntas e respostas da lição 13 e também trarei mais alguns suplementos desse fechamento geral e também responderei dúvidas deste fechamento geral. Então, qualquer dúvida que você tenha ao longo deste trimestre, leve lá, pois poderei eventualmente conseguir responder os seus questionamentos. Então, tudo isso você vai acompanhar onde? No canal do Telegram. Paga para fazer parte disso? Alguém pode perguntar. Não paga, tá certo? O link vai constar aqui na descrição do vídeo também, bem como aparece a imagem no QR Code neste momento aqui no slide. A vantagem dessa ferramenta é que o contato que nós fazemos ele é simultâneo, é por meio de voz, então vou abrir espaço para que vocês possam participar. Não vai ser uma exposição como aqui no YouTube que eu estou falando e você apenas está recebendo esse conteúdo. Vai ter aqui uma interação e vai ser bem interessante. Caso você tenha interesse que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, é aberto para professores e alunos também. É só encaminhar esta aula, este vídeo, este QR Code, este link para eles, que aí vão poder também participar e vai ser algo bem interessante, principalmente nesse período em que temos restrições aí em relação ao culto, em virtude
do período que estamos passando de dificuldade do âmbito da saúde, tá certo? Bem, o texto da lição diz o seguinte, que se encontra em Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz assim, a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. É interessante mencionar isso, pois a esperança que depositamos na vinda de Jesus, essa bendita esperança, ela é um ato de fé? É um ato de fé. Mas tem uma série de elementos antecessores que apontam para que este fato venha a ocorrer. A série de profecias, a série de mensagens proferidas quanto à vinda do Messias, e isso se concretizou. E isso aponta para que Deus é fiel para as suas promessas, que não é apenas algo criado pela imaginação humana, e que isso indica que ele irá retornar. Tá certo? Quando ele fala que Jesus vai retornar, quando o próprio Jesus diz, eu vou retornar para que esteja todos nós juntos, isso então vai de fato ocorrer. Então é importante termos isso em mente. É essa a verdade prática, é essa a principal mensagem que vamos estudar aqui nesta lição. Avançando um pouco mais, a leitura diária tem uma série de textos, tanto em Mateus, Lucas, que podem ser muito úteis para que você possa se aprofundar. Recomendo que você leia todas elas e se aprofunde nesta interpretação, porque certamente pode surgir dúvidas aí em sua aula de escola bíblica dominical. O texto base é em Atos capítulo 1, versículos 6 ao 11, a leitura oficial. Iremos abordar essas questões ao longo da lição bíblica, por isso não farei a leitura neste momento. A introdução aqui, de certa forma, quanto aos objetivos, menciona-se o seguinte, quanto ao objetivo geral, voltar os olhos para a bendita esperança. E o objetivo específico, afirmar que breve Jesus virá, destacar a necessidade da vigilância e estimular a viver com fidelidade. Esses três elementos aqui são os objetivos específicos desta lição bíblica. Entrando aqui no tópico 1, que fala sobre breve o Senhor virá, temos aqui falando sobre a vinda de Jesus. Temos dois versículos bíblicos aqui que eu acho bem interessante para que possamos abrir um panorama inicial. O primeiro deles é o arrebatamento da igreja. Diz o seguinte em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Diz assim, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então aqui está fazendo menção, obviamente, ao arrebatamento da igreja, todos os salvos. Um outro elemento também que fala sobre a vinda de Jesus se encontra em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, que diz assim, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, perceba que existe mais uma referência quanto à vinda do Messias, ao retorno do Messias, a segunda vinda dele. No tópico 1 ainda, no subitem 2, fala aqui sobre a promessa de Jesus, que se encontra em capítulo 14, do versículo 1 ao 3 de João. Olha que interessante, palavras proferidas pelo próprio Cristo. E isso eu quero que você vá tendo esse panorama inicial antes de a gente começar a tratar aqui de alguns subsídios, tá certo? Diz o seguinte, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, a promessa da vinda de Jesus não é apenas um terceiro mencionando, o que também já seria obviamente relevante e importante, porque a Bíblia é inspirada por Deus. Mas o próprio Cristo, ele fala isso de forma categórica, que ele irá retornar para nos levar e para que possamos viver eternamente juntos. E isso é apenas o quê? Todos os crentes. Ou seja, é muita coisa.
todos os crentes em todos os tempos vão poder desfrutar desta maravilha. E aqui quero apresentar uma questão que sempre surge, que são quais são os sinais dos tempos. E esta questão surgiu também entre os discípulos de Cristo. Eles tinham interesse em saber sobre essa temática. E é algo que é inerente para o nosso contexto. Então aqui apresento uma visão que é baseada no livro de Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, do Tim LaHaye, certo? Ele é um autor bem conhecido, uma série de livros publicados, principalmente da escatologia. Contudo, eu quero deixar bem claro que essa visão aqui é uma visão que é muito presente dentro do meio pentecostal, inclusive, obviamente, dentro da Assembleia de Deus. Contudo, isso aqui não é unanimidade. Vai ter pessoas que não vão concordar, obviamente, com isso aqui. Até em alguns pontos dentro do meio ambiente pentecostal. É só para deixar claro aqui que é uma visão panorâmica do que é mais consensual, tá certo? Olha só o que diz aqui, e inclusive alinhado, obviamente, com a própria lição bíblica, tá certo? Quais são esses sinais dos tempos? Um primeiro sinal, que é apresentado em Mateus capítulo 24, é a multiplicação da iniquidade e a disseminação do mal. Isso é algo bem latente, e inclusive o apóstolo Paulo também menciona que no fim dos tempos vai ter o quê? Pessoas e tempos trabalhosos. Ou seja, é uma questão que quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, mais as coisas tendem a piorar. Então, por mais que a gente ore, por mais que a gente busque a Deus uma melhoria específica, mas de âmbito geral, a humanidade vai piorando para a sua piora. O que geralmente não é, digamos, usualmente convencional na cabeça de muita gente, pois pensam alguns que o ser humano, através do conhecimento, através dos avanços tecnológicos, uma série de outros fatores, eles vão conseguir atingir uma melhora de convivência, uma melhora como ser humano. Do ponto de vista bíblico, não, é o contrário. Quanto mais passa o tempo, mais o mal está se espalhando. Segundo elemento que também indica o sinal aí da proximidade da volta de Jesus. O surgimento de falsos profetas e das religiões apóstatas. O próprio Cristo, ele indicou, ele advertiu as pessoas quanto aos falsos cristos e falsos profetas, também em Mateus capítulo 24. Inclusive, Pedro disse que haveria falsos doutores. E também Paulo menciona que haveria o quê? Os falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E tudo indica, até o Tim LaHaye fala, comenta nesse comentário bíblico dele escatológico, é que parece que as coisas estão caminhando, obviamente, sempre para o pior. Quanto mais o tempo passa, mais as coisas estão piorando. A iniquidade e o mal se espalhando. Também podemos pensar aqui o seguinte quanto a esses sinais dos tempos. Um outro elemento que muitos consideram é o retorno de Israel à terra prometida. E isso tem uma série de textos de Ezequiel e Isaías, e isso ocorreu no ano de 1948, onde Israel voltou a ter a sua soberania. E isso indica a alguns que seria um sinal para a volta de Jesus, quando tivesse o restabelecimento da nação de Israel. Um outro elemento que também envolve Israel é o conflito no Oriente Médio. A discussão, a briga, o embate que há entre judeus e árabes é algo que persiste desde o início, vamos dizer, dos patriarcas. Até hoje, isso está persistindo. E isso também, de acordo com os textos de Mateus e também Ezequiel, pode ser indicado como uma indicação do sinal do fim dos tempos, do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus. Inclusive, o comportamento de uma coalizão de nações contra Israel. Então, esses elementos, eles não são, digamos, os únicos. Existem outros, mas entendo eu que esses 4 aqui são os mais relevantes. Por isso, estou trazendo aqui esses 4 elementos. Mais uma vez, reforço. Tem gente que discorda quanto a esses elementos, mas eu quero deixar bem claro aqui que é
uma tendência de uma maior quantidade de pessoas acreditarem, crerem nisso aqui, certo? Dentro do ambiente pentecostal, mais uma vez falando. Entrando aqui no tópico 2, falamos aqui um pouco sobre a necessidade de vigilância. E existe uma exortação à vigilância em Mateus capítulo 24, do versículo 42 ao 44, que diz assim: Vigiai, pois porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Versículo 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Versículo 44. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. E essa exortação à vigilância, a este cuidado, ele é importante para toda, obviamente, a humanidade. Mas isso não é para ser um motivo, é interessante notar, que não de medo. Pois aquele que é crente, aquele que está seguindo a Cristo, ele não vai ser surpreendido. A surpresa vai ser para quem está desapercebido. É lógico que esse texto aqui, eu e você lendo hoje, talvez se porventura eu ou você não estiver tão atento para os cuidados quanto ao andar com Deus, aí é um alerta para que eu possa melhorar, buscar em Deus esse aperfeiçoamento da conduta cristã hoje, enquanto há tempo. Porque vai chegar o tempo em que não haverá essa possibilidade. E aí, diante dessa questão, aí vai ser surpresa. Porque muitos vão estar tocando a vida como se nada estivesse ocorrendo. Que é, quando estamos aqui no subtópico 2 desse tópico 2, que são sobre os alarmes falsos. Olha o que diz em Mateus capítulo 24, do versículo 36 ao 38. Vai tocar muito bem, enfaticamente, nessa questão. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Daqui a pouco vamos tratar essa questão, que nem o Filho, nem Jesus sabe o dia que ele vai retornar. A gente vai tratar aqui um pouquinho dentro de um dos subsídios, tá certo? Versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E aqui quero fazer um comentário que eu julgo bem relevante. Alguns comentaristas vão dizer o seguinte: percebe que dentro da leitura que o próprio Jesus apresenta, ele não indica a situação de pecaminosidade ou iniquidade que estava presente no tempo de Noé. Que isso poderia também servir como um prenúncio para o que estaria ocorrendo prestes, digamos, ao arrebatamento da igreja. Ou seja, a piora da iniquidade, do mal, e isso também seria um indicativo. Não, mas não é esse tipo de referência que Jesus faz. Poderia usualmente alguém pensar nesse sentido, mas não foi isso que ele fez. Ele fez que as pessoas viviam a vida como se estivesse tudo absolutamente normal. O dia a dia, as questões usuais que nos ocupam, era isso que estava ocorrendo com aquele pessoal, com aquele período em Noé. E eles não, obviamente, acreditaram na questão do dilúvio, de vir esse castigo, essa punição. E quando veio, de repente, já não tinha mais chance para nenhum deles. A mesma coisa vai acontecer quanto ao arrebatamento. Vai ser de surpresa, iminente, a volta de Jesus, e vai surpreender muita gente. E as pessoas vão estar ocupadas com seus afazeres usuais. E quando eu falo aqui afazeres usuais, não é que a pessoa vai estar ocupada trabalhando e por estar trabalhando não vai ser levada. Não é essa a questão. Eu estou falando em relação à questão de levar a vida desconsiderando o próprio Deus. Simplesmente levando a vida de forma humanamente falando, sem perspectiva espiritual ou perspectiva espiritual adequada, porque alguns podem ter uma certa espiritualidade, mas essa espiritualidade aqui não é dentro do amparo bíblico, um amparo cristão. Então isso é uma espiritualidade que não vai trazer mudança ou impacto realmente para a pessoa chegar a Cristo, tá certo? Imagino que esse conteúdo foi útil para você. Os materiais que você já tem acompanhado, tem assistido, se você acha interessante compartilhar com outras pessoas, compartilhe. Mas também lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho, a opção
todas as notificações. Assim, todas que eu posto material como este, você vai ser comunicado em primeira mão. No tópico 3, o comentarista bíblico fala sobre vivendo com fidelidade. E no subitem 2, fala sobre a fidelidade de Deus. Eu trago um texto aqui da própria lição bíblica, certo? Com uma série de versículos bíblicos que você possa depois fazer sua leitura e acompanhar. Diz assim: a verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel. E um elemento que eu destaquei aqui em vermelho é: se Deus ele cumpriu com todas as profecias até então, por que ele não cumpriria com mais uma promessa, que é a volta de Jesus? Então, partindo do próprio histórico, não é apenas do ato da fé, que é importante, mas do elemento histórico, é um indicativo muito importante quanto à confiança, depositarmos fé nesta bendita esperança. No tópico 3, no subitem 3, trata sobre a fidelidade como virtude cristã. E aqui eu trago um comentário baseado em Alexander e Rosner, no Dicionário de Teologia, certo? Diz o seguinte: a salvação de Deus nos chama para além de uma dedicação à nossa própria fé ou à nossa própria redenção individual. A fé envolve ter os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. Fidelidade envolve união e relacionamento com Deus. Perceba, a ideia de fidelidade que os comentaristas apresentam aqui, e eu achei muito interessante a ideia que eles tiveram, a proposição, é que não é apenas eu me dedicar à minha fé ou dedicar à minha salvação. Pensar dessa forma, não. Envolve muito mais, que é o relacionamento com Deus. Isso seria a ideia de fidelidade. E ele também faz uma frase aqui em 2 linhas, né, dessa apresentação de slides, que eu acho que todos nós deveríamos memorizar ela, aprender ela e refletir o que é que isso implica. Diz assim: quando a fé cristã amadurece dessa maneira, assim procede-se da fidelidade de Deus para a fidelidade do povo de Deus. É Deus que é fiel para conosco. A Bíblia tem textos, inclusive, indicando isso. Por mais que nós sejamos infiéis, mas Deus permanece fiel porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Contudo, perceba que essa fidelidade de Deus deveria provocar em nós o quê? A fidelidade do povo para com Deus. O processo começa em Deus. E nós devemos estar receptíveis a esta mensagem. E temos o comportamento, a conduta de uma característica que é de Deus, que é a fidelidade, mas que é comunicável com o ser humano, que é comunicável com a criatura, que somos nós. E este povo tem uma fidelidade para com Deus, a fidelidade do povo a Deus. Isso é um exemplo do que deveria ser, ou o padrão que deveríamos conduzir toda a nossa vida. Um padrão de fidelidade para com Deus. Ou seja, servir a Deus dentro dos moldes, dentro dos parâmetros apresentados pela Escritura Sagrada. Ou seja, o parâmetro de Deus. Isso reflete que nós não estamos apenas buscando uma salvação, o que é importante, lógico, mas que nós estamos buscando o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é o foco. Lembrando que na lição passada falamos sobre o discipulado. O discípulo deve buscar se assemelhar ao grande mestre, que no caso não é o discipulador em si, pessoa física que está aqui, mas sim o próprio Cristo, aquele que é a referência para todos nós. Tá certo? Então fica esta reflexão também. Aqui avançando para uma perspectiva que nos incentiva, que nos instiga a buscarmos e depositarmos fé nessa bendita esperança, é o que nos aguarda. Novos céus e nova terra. Olha o que nos aguarda aqui, apenas algumas referências. Tem muito mais coisa, mas eu anotei aqui algumas, baseado mais uma vez no material do Larraí, certo? Diz assim: Satanás ele é banido e torna-se incapaz de influenciar a história. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Não haverá mais morte, pranto ou dor. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. No momento que estamos passando
que muita gente está passando por momentos de dor, de sofrimento, de pranto, por causa da sua família, parentes, pessoas da própria congregação, em virtude dessa situação de calamidade que estamos passando. Tudo isso, nós devemos saber que o que nos aguarda para o futuro, para o elemento vindouro, é muito melhor e vai não existir nenhum destes elementos: morte, dor, sofrimento. Diz também em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, que todas as coisas serão renovadas. Em Apocalipse 22, 3, não haverá maldição. E o que, julgo eu, mais impressionante, o que deveria mais nos alegrar, é que veremos Deus face a face. Apocalipse capítulo 22, versículo 4. Olha que interessante. A ideia da fidelidade vai proporcionar este ambiente, esta situação. Perceba que eu devo buscar a salvação? Devo, mas eu devo buscar um relacionamento com Deus, é ampliar, é dar um passo a mais, tá certo? Isso deveria ser o objetivo de todo crente. Aqui quero apresentar também questões quanto à vinda do Senhor. Aqui são questões que vão sempre surgir. Aqui vai ensejar um comentário um pouco mais sofisticado. Peço que você preste bastante atenção para que não venha incorrer aqui numa má interpretação. A primeira das questões é: as profecias de Mateus capítulo 24 se aplica para os dias de hoje? A pergunta inicial. Ou para a geração que viveu os acontecimentos até o ano 70 depois de Cristo? Por que apresenta essa questão? É que alguns entendem que o texto de Mateus capítulo 24 não é escatológico. É apenas para um momento posterior, não muitos anos depois, do relato que o próprio Cristo fez. Contudo, devemos lembrar que a pergunta que os discípulos fizeram foi uma pergunta composta. Eles perguntaram sobre os acontecimentos em relação ao templo, bem como também ao sinal do fim dos tempos. Então perceba que foi uma pergunta composta. E Jesus respondeu às duas questões. Então a visão mais equilibrada e mais adequada não é pegar aquele texto de Mateus capítulo 24 e jogar só para o futuro. Bem como também não pegar o texto de Mateus capítulo 24 e colocar só para aquele período imediatamente posterior à fala de Jesus. Mas sim entender que tem elementos para aquele período até o ano 70 depois de Cristo, bem como também momentos posteriores até os nossos dias, tá certo? Período contemporâneo. Olha o que diz em Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 3, que dá essa ideia aqui da questão que foi apresentada pelos discípulos. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo. Versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Preste bem atenção no versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Olha só. Quais são essas coisas? Em relação ao quê? Em relação ao templo. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí eles fizeram a pergunta posterior, ou seja, é uma pergunta composta. Ele está perguntando, os discípulos estão querendo saber de um elemento, vamos dizer, imediatamente posterior, que na verdade não sabiam que era imediatamente posterior, mas eles estavam querendo saber daquele elemento lá, que era o templo, bem como também a vinda de Jesus, o retorno dele. Então, foi uma pergunta composta. A resposta de Jesus, ela foi composta. Ele fala, indicando elementos que vão ocorrer até o ano 70 depois de Cristo, que eu não vou entrar nos detalhes aqui, bem como também, principalmente no versículo 29 em diante, ou alguns entendem que é do 31 em diante, fala de elementos futuros, escatológicos. Só que, quando se faz essa divisão, o versículo 29 em diante é para o futuro, ou do 31 em diante, depende da visão. Desconsidera que dentro do ambiente ainda do capítulo 24, de versículos anteriores ao versículo 29 principalmente, existem elementos que não batem com apenas pensar que a fala de Jesus foi para o período até o ano 70 depois de Cristo, que foi a demolição, a destruição do templo, certo? Olha só o que diz aqui no versículo 9 do capítulo 24. E então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por
todas as nações por minha causa. Perceba, não fazia sentido eles serem odiados por todas as nações, porque nem sequer o evangelho ainda estava em todas as nações. Estava começando. E quando chega no ano 70 depois de Cristo, ou até o ano 70, eles não estavam nesse contexto ainda de ser odiado por todas as nações. Então perceba que do versículo 9, pode existir sim, alguns autores defendem, uma implicação mais imediata, bem como uma implicação posterior. E muito, na verdade, mais para posterior, o nosso período. Versículo 14 também traz uma contribuição importante, para a gente não pensar que é apenas tudo para o período logo após a fala de Jesus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. E aqui alguém pode também levar para um outro extremo, porque está percebendo que isso não aconteceu até o ano 70 depois de Cristo. E ele está respondendo em elementos posteriores. E olha que está no versículo 14, certo? Então, só para deixar isso bem claro. Alguém pode pensar que Jesus só vai vir, já vi isso pregando em várias igrejas em alguns momentos, infelizmente, que Jesus só vem quando todo mundo for evangelizado. O que, do ponto de vista, não porque é do ponto de vista lógico, mas é um completo absurdo pensar isso. Quantas pessoas morreram sem nem sequer ouvir o evangelho? Mas alguém pode dizer assim, não, mas é quando todo mundo estiver ciente dos que estão na terra. Como é que você vai saber o dia, o momento de transição de uma criança, estou falando de uma criança, que vai ter a maturidade de entender o que é o evangelho e poder aceitar ou recusar o evangelho? Nesse momento que vai estar ocorrendo isso, hoje, agora, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, tem uma série de pessoas chegando nesse período, nessa idade da maturidade, que depende de criança para criança. Alguém pode ser 5 anos, outra 7, outra 8 anos, não vou entrar nessa discussão. Existe uma pessoa para comunicar o evangelho a ponto dessa criança ter ciência do que é que está tomando a decisão, do que é que está trilhando de caminho, se é de seguir ou não seguir? Eu acho que isso não está ocorrendo. A ideia é que isso vai ocorrer em um momento posterior. Perceba que no texto de referência é falando sobre também o fim do mundo. Muitos entendem que isso vai ocorrer, essa pregação em massa, em grande escala, que todo mundo vai ouvir, vai ser em momentos antes do fim do mundo, quando Jesus estiver reinando aqui. Outros entendem que não, que é realmente um período anterior. Mas isso não quer dizer que todo mundo vai ouvir, que todo mundo vai ser evangelizado. Mas sim que em geral, isso vai ocorrer, tá certo? Que em geral isso vai ocorrer. Alguém vai dizer assim, mas se alguém não ouviu o evangelho e não aceitou Jesus, como é que ele vai para o céu ou não vai? Como é que fica essa situação? Em Romanos, fala sobre a lei de Deus colocada dentro do coração do homem. O pensamento natural vai levar ele a refletir sobre o Criador. A própria natureza também expõe. Então, assim, tem uma série de fatores que eu não vou entrar nessa discussão aqui, porque não é escopo da lição bíblica e já foge também, inclusive, da ideia de ser um suplemento que seria relevante para a sua sala de escola dominical. Mas por que esse cuidado com Mateus capítulo 24? Porque quando vai se falar sobre a volta de Jesus, as pessoas têm interesse em saber sobre quais são os sinais, porque alguns erroneamente tentam adivinhar quando isso vai ocorrer, o que é um equívoco enorme, extremo problema. E uma série de pessoas já tentaram fazer isso ao longo da história. Inclusive algumas igrejas, algumas religiões tentaram fazer isso. Obviamente, nenhuma chegou no resultado, não obteve, né? E sempre mudavam a data até que chegava aquela data e também não se concretizava. Então a ideia da volta de Jesus, ela tem que ser uma ideia que ninguém sabe quando mesmo. Porque se fosse assim, a conduta das pessoas, inclusive, provavelmente, por mais que fosse de uma maneira interesseira, talvez tivesse um comportamento diferente quando soubesse que estavam prestes a ter que prestar contas, tá certo? Então, deixa essa informação bem clara. E avançando aqui um pouco mais para a segunda questão quanto à vinda do Senhor, se Jesus não sabe o dia da sua vinda, como ele é onisciente, aí você pode dizer assim, como ele não sabe o dia de sua vinda? Se formos observar o próprio texto base que já utilizamos aqui, em Mateus capítulo 24, versículo 36, ele fala que nem o filho sabe o dia da vinda. Só que, se você for observar, inclusive vendo aqui diversos comentários bíblicos, muitos inclusive até pulam esse trecho para fazer o comentário devido, né? Como explicar isso? Porque pode estar criando contrassenso. Se eu perguntar para você,
Jesus é onisciente? Provavelmente, espero, você vai dizer que ele é onisciente. Então, se ele é onisciente, como é que ele não sabe o dia que vai vir? Perceba o conflito que, em tese, existiria. Na minha percepção, na minha interpretação, nas leituras que eu fiz, a melhor resposta, não quer dizer que é a correta, mas a melhor resposta é Jesus, ele quando respondeu para os discípulos que nem ele sabia, apenas o Pai, unicamente o Pai, ele estava falando como o Jesus homem, o Jesus filho de Deus, que era 100% homem. Contudo, o Jesus divino, o Jesus 100% Deus, este daí sabe a data, sabe em que momento. Não vai ser Jesus lá no céu, desapercebido, vamos dizer assim, aí chega Deus, dá um tapinha nas costas dele e diz assim, olha, chegou o dia, chegou a hora, vai lá, resgata o povo, resgata a igreja, pegue os selados. Não vai ser assim. Jesus já sabe a data. Então, a única explicação, na minha percepção, que é razoável para isso é entender que ele respondeu como um Jesus humano, certo? Com limitações que ele mesmo se impôs, certo? É só perceber o que ocorreu. Inclusive, mesmo Jesus fazendo uma série de milagres, ele se colocava, ou ele colocava sobre si, algumas limitações, por escolha dele, certo? Bom lembrar isso. Por escolha dele. Por exemplo, locomoção. Ele não poderia simplesmente levitar, voar, passar de um lado para o outro rapidamente? Poderia, mas não fez. Então, perceba que tem uma série de elementos que ele poderia fazer e ele não faz, mesmo sendo Deus. Ele se autolimitava. Então, a minha interpretação, a melhor resposta é: ele agiu como se fosse o homem, o Filho de Deus, obediente, servo, que não sabia. Mas o Jesus, Deus, esse daí sabe, tá certo? Só para deixar isso bem claro, da minha percepção. Se você discorda, tem uma visão contrária, comenta aqui nos comentários do YouTube para que eu possa, e outra pessoa também que venha acessar o canal, possa ter esse feedback, esse retorno, entender essa interpretação, tá certo? Faço aqui uma conclusão desta lição bíblica, certo? Da lição 13, já vou fazer aqui um panorama geral do trimestre, tá certo? Devemos permanecer firmes, aguardando o momento de estarmos com Cristo e com todos os salvos em todos os tempos, por toda a eternidade. Devemos ficar atentos também para o retorno de Jesus. A fidelidade a Deus deve ser uma constante em nossas vidas. Não posso negligenciar isso, tá certo? E Deus é fiel e ele sempre cumpre com as promessas. Isso nos traz um grande conforto. Deus ele é fiel, Deus ele cumpre com o que prometeu. Se ele prometeu que Jesus vai voltar, ele vai voltar. Então, fica isso como referência desse pensamento final da lição 13. Observando aqui agora o último suplemento desta aula, que é, na verdade, o fechamento do trimestre. Lembrando que tem muito mais elementos do que este e vão estar onde? No canal do Telegram. E vou fazer um chat de voz, uma funcionalidade nova. Aí tem muita gente que fala tal do Clubhouse, né, que é um aplicativo que faz algo semelhante, mas só que o Clubhouse tem uma série de limitações e é restrito ao iPhone, ao sistema da Apple. Aqui a gente vai utilizar uma metodologia semelhante, mas que você que está me ouvindo, pode participar, levar sua dúvida, inclusive ouvir outras pessoas falando, visões distintas, o que for. Vai ser um negócio bem interessante, uma discussão bem saudável. Convido você para acompanhar, certo? Vai ser sábado agora às 21 horas no canal do Telegram. O link consta na descrição do vídeo. Vamos aqui fazer uma rápida referência quanto a estes elementos aqui que eu julgo muito importantes. O pentecostalismo é um movimento que possui posição teológica robusta e própria. A gente percebeu isso durante toda a lição bíblica, as 13 lições que tratam sobre o verdadeiro pentecostalismo. Bem, ela também respeita a doutrina da Trindade e que enaltece o papel do Espírito Santo na vida do crente. Isso é verdade. A gente não coloca o Espírito Santo sobre os demais entes da Trindade, não. A gente coloca ele no mesmo nível, mas respeita o papel da pessoa do Espírito Santo, tá certo? E quando eu falo ente aqui, é no sentido de pessoas, né? Porque a gente pensar que eu estou falando de ente aqui no sentido de impessoalidade. É ente no sentido de pessoalidade, tá certo? O pentecostalismo também possui um firme compromisso com a suficiência das Escrituras, inerrância e infalibilidade. A Bíblia é suficiente, ela é inerrante e ela é infalível. Os pentecostais creem dessa forma. Estou falando que o pentecostalismo clássico é a referência. Você pegar o
a declaração de fé da Assembleia de Deus e você vai perceber esses elementos, certo? Os dons espirituais devem ser empregados para a edificação da igreja, é um ponto fundamental. Eu não posso usar para interesse próprio. Aprendemos isso ao longo de todo o trimestre. As manifestações do Espírito, né? As manifestações dos dons espirituais são para os dias de hoje. Não é algo que ficou restrito ao passado. O pentecostalismo tem uma visão continuista. As coisas não cessaram e não ficou restrita talvez até ao tempo apostólico ou ao fechamento do cânon sagrado. Não, não foi desse jeito. Foi até e é até os nossos dias, tá certo? O pentecostalismo possui uma grande preocupação com o evangelismo. Inclusive, devem saber, com lições passadas, o movimento protestante ele está em crescimento no mundo todo, em geral. Contudo, dentro desse ambiente do protestantismo, o pentecostalismo é o que mais cresce. É o que mais puxa, inclusive, essa curva de crescimento, principalmente, inclusive, mais recentemente, em países latino-americanos, tá certo? Só para deixar isso bem latente. E se você tiver interesse em mais tópicos, como mencionei, acesse o canal do Telegram. Bem, imagino que esse material que você teve acesso durante toda essa aula, esses subsídios, ele tenha sido útil para você. Se você concorda com isso, além de colocar o like neste vídeo, o joinha, você vai estar compartilhando ele com outras pessoas. Isso mesmo, compartilhe com amigos, com superintendentes, professores, alunos de EBD. Principalmente nesse período que estamos passando por dificuldades, tá certo? E com restrições quanto aos cultos. Se você quiser também acompanhar sempre que eu posto materiais novos, acompanhe o canal do YouTube se inscrevendo nele. E, obviamente, ativando a opção todas as notificações. Assim, todas que eu posto material neste nível, nesta qualidade, para abençoar o seu conhecimento, de certa forma, você vai estar recebendo em primeira mão esse tipo de informação. Lembrando que os slides estão disponíveis e o link consta na descrição do vídeo. Lembro também que nesse sábado agora, antecedendo essa lição bíblica, faremos um super fechamento do trimestre, com perguntas e respostas da lição 13 e também um comentário de fechamento do trimestre como um todo, apresentando uma cosmovisão geral pentecostal da lição bíblica, certo? Então, para você participar, tem que estar inscrito no canal Telegram e você, com a notificação lá ativada, você vai receber o comunicado do chat de voz às 21 horas. Conto com sua participação, encaminhe para mais pessoas. O link consta no slide que eu apresentei agora há pouco, bem como também na descrição do vídeo, para que você possa acessar o grupo exclusivo. Aproveite o conteúdo e lembre-se, já existem materiais do próximo trimestre, da lição bíblica sobre os dons espirituais. Inclusive, conversei com o pastor comentarista da lição bíblica, o pastor Alinaldo Renovato de Lima. Ficou super interessante a conversa, contribuições relevantes. Se você quer assistir o vídeo, neste botãozinho aqui você vai poder clicar e assistir este vídeo, bem como você pode compartilhar com as demais pessoas. Foi um prazer ter a sua companhia, aguardo você no próximo trimestre, bem como também no sábado agora, na nossa chat de voz no Telegram. Fique na paz do Senhor, tchau!